Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 1 do capítulo 20 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão é uma questão dentro do capítulo sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. Em especial, essa questão lida com um conceito sobre o cálculo da variação da entropia e do trabalho em um processo reversível isotérmico e reversível adiabático. Tá certo? A questão 1 diz o seguinte: suponha que 4 mols de um gás ideal sofram uma expansão reversível isotérmica do volume V1 para o volume V2 igual a 2V1 a uma temperatura de 400 Kelvin. Determine, item A, o trabalho realizado pelo gás, item B, a variação da entropia do gás. O item C pergunta: se a expansão fosse reversível e adiabática em vez de isotérmica, qual seria a variação da entropia do gás? Então, como eu estava destacando, pessoal, essa questão ela envolve os conceitos relacionados ao cálculo da variação da entropia em um processo reversível isotérmico para o item A e o item B, e um processo reversível e adiabático, tá certo? Então, a gente vai inicialmente começar com a discussão com o processo reversível e isotérmico, né? Sabemos, como já discutido em videoaulas dos capítulos anteriores, que num processo exotérmico a variação da energia interna é igual a zero, né? O processo isotérmico é aquele que acontece a temperatura constante, então nos dois pontos iniciais e finais as temperaturas são as mesmas, tá certo? E vamos começar com esse processo, encontrar o trabalho realizado pelo gás no item A e a entropia no item B, tá certo? Então, destacando, né, que em uma expansão reversível e isotérmica, nós temos o quê? Como eu destaquei, a variação da energia interna é igual a zero. E nesse caso, temos também que a temperatura inicial é igual à temperatura final, que é uma constante, tá certo? Nesse caso. Então, no item A, vamos calcular o trabalho realizado pelo gás. Então, o trabalho realizado em uma expansão isotérmica, ela pode ser dada como que é a área sobre a curva, né, de um diagrama PV. Então, isso é dado pela integral de P dV, do volume inicial ao volume final. Então, aqui nós vamos utilizar a lei dos gases ideais, tá certo? PV igual a nRT, e isolar o P em termos da temperatura e do volume, e com isso encontrar esse trabalho aí em termos aí da variação dos volumes final e inicial, ok? Lembrando que como o processo é isotérmico, então a temperatura é constante, então ela pode também sair da integral. Então vamos lá. Então, pela lei dos gases ideais, né, sabemos que PV é igual a nRT, então podemos escrever P como nRT sobre V, substituir esse camarada aqui dentro da integral, e aí nós obteremos o que? Nós obteremos isto, ok? Então, nRT pode sair da integral, são 3 constantes aqui nesse problema, e aí temos então que trabalho é igual a nRT vezes a integral de dV de VI a VF, ok? Então, isso, desculpa, aqui está faltando um 1 sobre V, tá certo? Então, é isto. Então, a integral de 1 sobre V dV, isso é igual a ln de V mais uma constante. No caso, uma integral indefinida. Nesse caso, nós temos uma integral definida. Então, aplicamos para os pontos dos limites superiores e inferiores. Então, isso resulta então, que o trabalho é igual a nRT, que multiplica ln de V de F por V de I, tá certo? Então, tá aí, encontramos a expressão para o trabalho com relação aos volumes finais e iniciais. Então, com isso, pessoal, a gente pode estar substituindo os dados da questão, né? A questão nos fornece a temperatura, o N também fornece o número de mols e o volume final em termos do volume inicial, tá certo? Então, essa razão V2 sobre V1 é igual a 2, tá certo? Então, a gente substitui todos esses valores nesta expressão de número 2 e encontramos o trabalho realizado pelo gás. Então, substituindo, né,
o N 4 mols, aqui está a constante R, a temperatura de 400 Kelvin e o VF foi dado na questão, que é 2 VI. Então, consequentemente, nós temos que VF sobre VI é igual a 2. Então, por isso que apareceu LN de 2 aqui dentro, tá certo? Então, só apagando aqui, dando continuidade. Então, fazendo essas operações, nós encontramos um trabalho de aproximadamente 9,22 vezes 10 elevado a 3 joules, ok? Com isso, respondemos o item A e podemos passar para o item B. No item B, ele pede a variação de entropia do gás. E aí sabemos que a variação de entropia é a integral de dQ por T do ponto inicial e final, tá certo? Tá aqui, dado pela expressão de número 3. Neste caso, nós temos um processo isotérmico, então a temperatura inicial é igual à temperatura final, que é uma constante. Então, esse 1 sobre T pode sair da integral e teremos apenas uma integral simples, integral de dQ, que vai dar a própria variação dQ, tá certo? Vai Q final menos Q inicial. Então, como um processo é um processo isotérmico, né? Então, como mencionei, as temperaturas iniciais e finais são as mesmas. Daí a equação de número 3 ela fica como, né? A 1 sobre T pode sair da integral. Então, vamos ter 1 sobre T vezes integral de IAF dQ. Então, isso dá o próprio Q final menos Q inicial sobre T, que dá a variação de dQ dividido por T, tá certo? Então, agora chama a atenção um ponto importante, né? Esse é um processo isotérmico. E, pelo item anterior, nós calculamos o trabalho, né? Então, o que nós faremos? Utilizaremos a primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, que no processo isotérmico, como mencionado aqui na equação de número 1, a variação da energia interna é igual a zero. Então, isso resulta que o calor aí vai ser igual ao trabalho, e plugando isto na equação de número 4, teremos que a variação da entropia será igual ao trabalho dividido pela temperatura, tá certo? Então vamos lá. Do resultado anterior, né, que é, tomando nota aí o que eu acabei de discutir, que nós encontramos o trabalho pela primeira lei da termodinâmica. Então, como eu falei, variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. E aí, num processo isotérmico, temos que a variação da energia interna é igual a zero. Então, temos ΔE igual a zero, que é igual a Q menos W. Isso resulta, então, que Q é igual a W, né? O calor vai ser igual ao trabalho. E nós podemos combinar esta expressão aqui, ok? E, finalmente, poder calcular a variação da entropia, uma vez que temos no item A o trabalho e a temperatura de 400 kelvins mencionado pela questão. Então, combinando as equações 4 e 5, nós encontramos o quê? Está aí, ΔS igual a ΔQ sobre T, que isso é igual ao trabalho dividido por T. Então, substituindo os valores, nós encontramos o quê? Que ΔS é igual ao trabalho, tá aqui, dado no item anterior, e a temperatura de 400 kelvins. Então, isso resultará numa variação de entropia de aproximadamente 23,1 joules dividido por Kelvin, ok? E com isso, nós respondemos o item B. No item C, a questão supõe agora que o processo é reversível e adiabático. E aí, como já discutido bastante nas videoaulas, conteúdo, em um processo reversível e adiabático, a variação da entropia é igual a zero, né? Lembrando que a segunda lei da termodinâmica diz que a variação da entropia é maior ou igual a zero, e ela será igual a zero num processo adiabático, tá certo? Então, tomando nota disso que eu falei, se a expansão agora é reversível e adiabática, nós temos que a variação da entropia é igual a zero. Então, independente do processo, em todos os processos, se for adiabático, reversível, a variação da entropia é igual a zero. Então, consequentemente, a resposta do item C é também zero, tá certo? Então, como eu tomei nota, assim, a resposta do item C é zero, pois ΔS é igual a zero para todos os processos reversíveis e adiabáticos, tá certo? Então, é isso, pessoal. Essa é uma questão que envolve o cálculo da variação da entropia em dois processos, reversível isotérmico e reversível adiabático, tá certo? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.